primeira transmissão pós-jogo, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver, manda aí um ok, tá bom? Muito obrigado a você que está aí me assistindo, né? Manda mensagem. E o que você achou do jogo hoje? Trouxe até o copo, ó. Eu tô com um copo aqui, ó. Nós somos a história, né? Marcelo, nós somos a história. Aqui para vocês, ó. O Fla-Flu, né? 4-1. E trouxe aqui o copo, né? Aqui tem até uma chave de fenda que eu deixo aqui para mim. Será que a gente precisa usar essa chave de fenda aqui no Fernando Diniz? Será? Será que ele precisa? Será que ele precisa? Que ele tá muito, como é que a gente pode dizer? Muito mal, né, nas suas colocações, no seu jeito de agir, de pensar, né, do Fluminense. Um pós-jogo aqui, deixa eu só ajeitar aqui para vocês. Tava esperando, né, o pessoal de casa sair, né, uma boa noite. Boa não, né? Assim, teoricamente, quando a gente está com saúde, quando a gente está bem, é uma boa noite. Mas, deixa eu deixar minhas coisas aqui para vocês. Deixar aqui para vocês verem. Pra falar a verdade, eu tô subindo aqui, deixar os copos mais ou menos à vista, né? Deixa eu tentar botar eles para vocês verificarem aqui. Para vocês, como se fosse um, um painelzinho, né? Para vocês verem as coisas do Fluminense aqui no canal. Tem muita coisa, eu tô ajeitando o escritório, fazendo uma pequena reforma, não, né? Pequena arrumação aqui, né? Para deixar melhor, né? Para ficar bem mais bonito, para ficar bem show. E a gente está começando aqui o pós-jogo ridículo, horroroso, né? O Fluminense perdeu para o Corinthians, podia ter perdido demais, né? O Fluminense jogou muito mal, mal demais. Primeiro tempo bizonho, né? Eu botei uma enquete aí para vocês que vão acompanhar, que estão acompanhando. Responda aí a enquete. O Diniz está prejudicando o Fluminense? Será que o Diniz está prejudicando o Fluminense? Sim ou não? O que você acha? Você acha que sim, você responde aí sim. Se você acha que não, você responde aí não nos comentários, né? Eu botei até ele aqui, ó, pertinho da gente aqui, ó, para vocês saberem, né, se o Fluminense está sendo prejudicado por esse cara aqui, ó, Fernando Diniz, né? Hoje o Fluminense muito mal, um primeiro tempo de se apagar. Para falar a verdade, assim, tivemos já um problema já no início do jogo, né? Samuel Xavier não entrou em campo, né? Sentiu aí antes de começar o jogo, né? Então fomos prejudicados por essa saída, né, dele já no início do jogo. Fluminense que já tá, o Fluminense tem muitos desfalques, deixa eu ajeitar aqui. O Fluminense tem muitos desfalques no campeonato, né? Muitos desfalques desde o início do ano. Então o que acontece? O Fluminense tem sido prejudicado por esses desfalques. Então vamos começar não só pelos desfalques. Vamos começar pelo ano. Vamos lá. O projeto Fluminense esse ano foi o quê? Foi ser campeão da Recopa. Beleza, o Fluminense começou depois, veio só dia 26 de janeiro, começou a treinar dia 26 de janeiro, né? Em uma semana, o Diniz já botou o time para fazer o primeiro jogo, né, no Campeonato Carioca, o primeiro jogo com o time titular. Depois poupou, depois botou de novo para dar ritmo aos jogadores, né, para disputar aí a Recopa Sul-Americana, o jogo da Recopa Sul-Americana. Mas, infelizmente, a gente, nesse meio tempo, a gente teve problemas, né, físicos, né? Eu acredito que, tipo assim, o Fluminense voltou muito rápido, né, para disputar a Sul-Americana. Então, se o Fluminense voltou muito rápido para disputar a Sul-Americana, o Fluminense teve esse problema, né, do físico, né, do físico, do Fluminense se preparar fisicamente para a Recopa. Então, eu acho que o treino foi intenso. Acho não. Eu procurei com algumas pessoas e elas confirmaram que o início do ano do Fluminense foi muito intenso. Que os treinos do Diniz foram os treinos para disputa de competição, né? Para já jogar mesmo, para ritmo de treino de jogo. Né? E isso acabou prejudicando o Fluminense, não fez uma pré-temporada. O Fluminense treinou 5 dias e já disputou um jogo.
né? Ele quis entrosar o time durante o Campeonato Carioca. É uma coisa arriscada? Sim, é uma coisa arriscada. E foi, né? Porque nesse início de ano o Fluminense tem aí, ó, vários desfalques, né? Vários desfalques aí por causa de lesão. Então fica muito complicado você querer cobrar, né, alguma coisa do time. Pera aí, rapidinho, gente. Meus enteados aqui estão brincando aqui do outro lado. Deixa eu só pedir para eles falarem mais baixo aí. Só um minutinho. A amiga da minha netinha vai dormir aí, então tá tudo preparado ali para ela. É um sofá-cama no meu escritório, né? Por isso que eu tô dando uma arrumada no escritório para ficar as coisas mais organizadas. Tô mudando também, vou fazer um painel legal, fazer umas coisas legais. Então é isso que eu tô falando. Então ele já começou o ano já prejudicado, né, pelo pré-temporada que não teve, né? Começou a fazer começou os jogos, né, já botando o time para jogar tendo lesão, contratou jogadores que são propensos a lesões, né? Isso aí não tem o que falar, né? O Gabriel Pires, Douglas Costa, o Renato Augusto, são jogadores que podem se lesionar durante o ano, isso já é fato, a gente pode perder eles durante o ano. Perdemos outros jogadores por lesão que geralmente não se lesionam, como o Samuel Xavier, Keno, né? O Cano, que teve um problema no joelho, mesmo jogando, teve um problema no joelho, estava lá se esforçando para tentar jogar, não tem feito bons jogos, por quê? Porque ele teve esse problema do joelho, esse problema do joelho prejudicou ele fisicamente e tecnicamente. Cano é um jogador de 35 anos. Então, se ele não estiver fisicamente bem, como é que ele vai render tudo que ele tem que render durante o jogo? Ele hoje, né, a gente vai sempre botar malhar o Lima, malhar Martinelli, malhar fulano, malhar ciclano, mas hoje, infelizmente, né, o Cano foi responsável por 2 gols do Corinthians. Né? Ele quase deu um outro gol para o Corinthians. Né? Ele saiu, foi lá atrás receber. O Cano não tem que ser o cara que vai receber. A gente sabe que o Cano não preza pela habilidade, pela qualidade no passe, né? Por ser um cara tecnicamente habilidoso. Então ele não pode estar ali recebendo na entrada da grande área, na pequena área, uma bola para sair jogando. Inadmissível. Se você não quer o zagueiro, você não vai querer o Cano. Ah, mas o centroavante... Não, nem sempre o centroavante é habilidoso. O Cano é o cara de uma bola só, então já mostra que ele não é habilidoso. Né? 70% dos gols do Cano, 80% são com passe só. Então isso já diz que ele não é habilidoso. Então se ele dá 2 ou 3 passes, ele tem dificuldade. Isso desde a época do Vasco, todo mundo sabe disso. Então, infelizmente, o Cano não está numa boa fase. Estava lá atrás ajudando, o Felipe Melo ainda salvou essa bola. Depois ele perde uma bola sozinho na entrada da área, achando que o jogo era de veterano, né? Que ele ia dominar, ia olhar, ia tocar. O time do Corinthians foi um time que o técnico do Corinthians vem de várias derrotas, estava com a corda no pescoço, não podia perder hoje. Então o Fluminense já sabia que o Corinthians vinha para cima, vinha com mudanças, jogadores iam ser retirados, né? Ele retirou vários jogadores, botou várias pratas da casa. Então, se você não está achando solução nas contratações caras, você tem que tentar as pratas da casa. Né? Não tem que ficar com medo de tentar. Muita gente fica falando, botar o Felipe Andrade, pode queimar o garoto. Queimar o quê? Queimar o quê? Queimar o quê? Você vai queimar o Martinelli, vai queimar o Felipe Andrade, vai queimar o André, vai queimar um monte de jogador. Mandando mensagem aqui no WhatsApp, aqui, o pessoal do WhatsApp do Guerreiro Tricolor, né, mandando mensagem, abraço aí, galera, da Fluvetera, Caravana Tricolor de Vassouras aqui também, grande abraço, galera ligada aqui também. Então é isso aí, cara, é complicado, porque você fica limitado, né, a isso, né, então você não troca, né, ele não troca, ele tem medo de trocar, né, não sei se ele tem medo de trocar, se ele tem medo de colocar os garotos novos, aí vai falar, mas 4 estão como é que é? Falei a semana toda, esses 4 aí fizeram a festa, estão punidos. Para falar a verdade, quem está punido é o Fluminense, né? O John Kennedy saiu aí, um outro jogador estava na noite com ele, o Edinho, né? Quem foi punido mesmo foi o Fluminense. Porque na questão, o Cano, né? Só temos o Cano não vem bem, você não tem outro para colocar, porque quem estava se esforçando, que não estava bem, tá?
Não é um bom jogador, na minha opinião, não joga bem, não estava bem, acabou se lesionando, eu não queria que ele se lesionasse, eu queria que ele saísse dos jogos para tentar. O Fernando Diniz tem que tentar achar uma coisa no Lelê para ele voltar, que é esse jogador que ele foi comprado no Fluminense. Esse ano até agora não mostrou, e no final do ano passado também. Né? No final do ano passado teve o problema que ele deu umas saídas à noite, estava indo à boate, todo mundo sabe, né? Foi filmado e tal, mas depois ele deu uma melhorada. Agora, em relação ao John Kennedy, eu sinceramente não sei se tem mais jeito. Aí as pessoas falam, não, mas tem que dar uma segunda chance. O John Kennedy já teve várias. Já teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Essa, se for, vai ser a milésima vez que ele vai ter a chance, mas ele tem que botar a cabeça no lugar. Ele já não vem jogando bem, não vendo ele sendo aquele jogador de qualidade que a gente espera dele, né? Driblador, finalizador, que faça o time ficar mais veloz. Que hoje, com um time com John Arias, Marquinhos e John Kennedy, você tem um time veloz. Você tem um time do meio para frente, você pode dar mais velocidade. Né? Você, tendo um Keno, tendo o Douglas Costa, de repente, você dá um time mais veloz. É lógico que fica defensivamente mais fraco. Mas é um time muito mais bem ofensivo. Hoje o John Arias arrumou uma falta no segundo tempo, onde ele estava sozinho no meio de 4 jogadores, nem precisava fazer a falta do Corinthians, fez à toa. Tomou o cartão amarelo à toa, porque não ia chegar ninguém, o time do Fluminense todo retrancado, né? E o John Arias sozinho, né, no primeiro tempo, para falar a verdade, sozinho lá na ponta esquerda. Então o Fluminense começou mal, o Corinthians veio pressionando, veio abafar, né? Os jogadores do Corinthians foram fazer a pressão alta, a gente não sabia se ia aguentar ou não, mas fizeram bem a pressão alta, pressionaram bastante. Hoje todo mundo faz isso, não tem jeito. Vão pressionar o Fluminense. O Fluminense é o time para ser pressionado. Principalmente porque o principal zagueiro do time, né, que é o que dava cobertura, que fazia cobertura, que vinha jogando bem, que dava total confiança à zaga, né, a todos defensivamente, era o Nino. E a gente perdeu um principal jogador que era o Nino. Perdendo o Nino, você perde toda essa segurança que você tinha. O Manuel está voltando de lesão, vem jogando, não é o Nino, tem todas as suas limitações, é um bom zagueiro, é. Não vou botar a culpa nele de ter falhado errado na saída de bola hoje, que foi perigo para o Corinthians, porque não foi só ele que errou. Né? O Martinelli errou muito hoje, que não vem errando. Né? A falta do André é muito sentida. Né? Ele não vinha jogando o futebol dele, né? Aquele futebol do André, mas é um grande jogador. Né? A gente não tem uma reposição à altura, e isso o Fluminense tem que pensar, porque no meio do ano pode perder ele. Né? E a gente tem que pensar já para o ano que vem, que vamos disputar o Mundial. Então são coisas que não são feitas só para esse ano. O Fluminense está esquecendo que ano que vem ele vai disputar uma das competições mais importantes do planeta, né? Que é o Mundial de Clubes da FIFA. E você não pode ficar de fora dessa, assim, de questão de time, né? O time tem que ser montado esse ano para o ano que vem. Você não vai chegar em dezembro, vai comprar os jogadores e montar para jogar no meio do ano, contra times que já são infinitamente superiores, né? Financeiramente, tecnicamente, profissionalmente, né? A quantidade de elenco que os caras têm, que a gente não tem. Então, é muito difícil, né? O Fluminense já está propenso, vai perder o John Arias, vai perder o André, né? Não tem no elenco reposição para esse ano, imagina para o ano que vem. Então, vão ser coisas que têm que ser pensadas, têm que ser ditas pela diretoria, né? Porque o jogo de hoje mostrou muito do que falta ao Fluminense. Falta muita coisa ao Fluminense para esse ano, muita, mas muita. Falta muita, porque você não tem um zagueiro de confiança, né? O Felipe Melo sofre com as lesões também, está jogando sacrifício. O último ano dele, né? Para mim, ele já tinha até que ter se aposentado no final do ano passado, né? Por cima, né? O Fluminense já poderia ter visto aí um outro zagueiro, uma outra reposição, mas ele acabou renovando, né? Joga, tem feito até jogos conscientes, né? Não tenho muito a criticar do Felipe Melo, mas é um cara que não acompanha mais jogador de velocidade. Fica difícil, porque tem que cobrir o Marcelo. Então fica muito mais difícil. O Fluminense joga com o Lima na cabeça de área, que não é a posição dele. Ele é terceiro homem de meio de campo, a quarto homem de meio de campo. Mais terceiro. Né? Ele está fazendo a cabeça de área ali, o meio campo. Não vem bem fisicamente, tecnicamente. Fisicamente não, mas tecnicamente ele não vem bem. Né? As contratações que tivemos, Douglas Costa ele não mostrou para que veio. Né? Uma contratação que foi uma aposta. Cara, uma aposta. Né? Das contratações todas, o Marquinhos foi o que mais rendeu.
E é um garoto novo que quer mostrar serviço, quer jogar futebol, né, quer mostrar desenvoltura, e muitas vezes é prejudicado porque na hora das mudanças malucas do Diniz, né, ele é posto para lateral direito. Pô, surreal. Botar o garoto que joga do meio para frente, habilidade para criar jogada, para trazer perigo, botar de lateral, que o cara vai ter que voltar para marcar. Não é a função do Marquinhos. Tivemos um primeiro tempo horroroso, que a única jogada que fizemos no gol do Corinthians foi do lance do cruzamento. Legal, uma jogada ensaiada. Achei maneiro, né? Chute do Ares, desviou, escanteio. A única, o goleiro do Corinthians não pegou na bola no ataque do Fluminense. Né? E no segundo tempo foi pegar só os 16 minutos no chute do Douglas Costa. Né? E nisso o Corinthians já estava no primeiro tempo abafando a saída do Fluminense, fazendo o Fluminense errar, fazendo o Fluminense não ter como sair na jogada tocada, que já é uma jogada manjada. Então eu vou explicar o seguinte, olha só. Quando é novidade, isso tudo dá certo. Primeiro, quando o time está fisicamente bem. Quando o time está fisicamente bem, o técnico aparece muito mais. Isso é fato. Quando você está fisicamente bem, tua técnica aparece muito mais, você desenvolve muito mais ela. No ano passado, até o jogo contra o River Plate, a gente estava voando. O jogo foi em maio, se eu não me engano, 5-1. Depois do 5-1, reparem só, o Fluminense deu uma caída. Né? Tivemos o Alexander machucado. Olha só, perdemos um jogador no ano passado, foi o Alexander, que vinha voando. Né? A saída dele ano passado prejudicou um pouco a gente, né? no restante do meio do ano ali. O Fluminense perdeu alguns jogos, não vinha bem, não vinha atuando como vinha, mas tinha um elenco que estava focado. Esse é o principal motivo para falar do pós-jogo hoje. Focado. Focado em quê? Em ganhar a Libertadores. Ganhamos o Carioca e eles focaram em ganhar a Libertadores. Presidente, comissão, vice, né, fisiologia, departamento médico, focado. Esse ano o Fluminense está focado em quê? Na Recopa? Ah, foi só a Recopa? Então fala para a torcida, ó, estávamos focados em ganhar a Recopa. Ponto. Esse ano agora a gente vai disputar os campeonatos, mas não estamos com aquela ânsia, com aquela gana de ganhar igual ano passado a Libertadores. É só avisar a torcida. Ó, o Diniz vai fazer experiências nesse ano, né, no grupo, no elenco, que vai jogar o Mundial do ano que vem. Aí a torcida já fica sabendo o que vai acontecer. Porque o que a gente queria que acontecesse no ano passado, graças a Deus aconteceu. Graças a ele aí, ó. Ele aqui, ó. Ao Fernando Diniz. Ele nos deu o título da Libertadores, junto com os jogadores, num esquema diferente, num sistema diferente, que caiu muito bem no ano passado, com os jogadores sabendo o que fazer. Só que o que acontece? Hoje, se você não tiver, o grupo não tiver fisicamente bem, nem tecnicamente, essa saída de bola não adianta. O Fluminense não tem um outro sistema de jogo, só tem um. O Fluminense não joga no contra-ataque, ele não muda o 4-3-3 para o 4-4-2, ele não muda para o 4-1-2-1, ele não muda nada. Ele quer jogar no 4-3-3 com os jogadores que ele tinha no passado, ou sem os jogadores do ano passado, eles têm que fazer essa função. Aí quando tá perdendo, ele inventa, bota os 2 cabeças de área na zaga, né? Bota o Ganso de cabeça de área, aí bota 4 atacantes, como se isso fosse resolver para ganhar o jogo. E não resolve para ganhar o jogo. Entendeu? Hoje o Corinthians mostrou que quando você quer, tem vontade, garra, disposição, ainda tiveram apoio da torcida, o jogo até os 30 minutos foi mais ou menos demais. Nem para lá e nem para cá. O jogo estava ruim. Né? O lance crucial do jogo foi a perdida de bola do Cano, né? Que o jogador do Corinthians chuta, o Felipe Melo trava, vai para escanteio. Foi o lance crucial do jogo. Porque a partir desse lance, a torcida do Corinthians inflamou, né? O time do Corinthians foi junto, né? Eles vieram para cima e começaram a pressionar mais ainda, a correr em dobro, enquanto o Fluminense não estava correndo, estava sem disposição, parecia que estava sem disposição nenhuma, achou que eu ia ganhar o jogo a qualquer minuto. O time do Corinthians, os garotos do Corinthians estavam mostrando vontade, disposição, né? Querendo ganhar a oportunidade do time, né? O Yuri Alberto foi sacado com a entrada do Wesley, e esse menino foi lá e arrebentou com o jogo, né? Ele fez o que tinha que fazer, jogou o futebol dele, né? Mostrou eficiência, fez um belo gol de fora da área, né? Numa roubada de bola, na saída de bola do Fluminense, um chute, não deu para o Fábio pegar na bochecha da rede, 1-0 Corinthians, gol do Wesley. Aí depois do gol do Wesley, o Corinthians continuou pressionando a saída de bola, continuou tentando roubar a bola na saída de bola do Fluminense. O Cano, que estava no meio campo para receber bola como cabeça de área, segundo volante,
perde a bola, dormiu, sonolência, né? Dominou, olhou para o lado, acho que o Mosquito roubou, deu para o Wesley. O Wesley dribla 2, não, dribla 3, né? Só que 2 ele deixa no chão, né? Deixou o Manuel, que caiu atrasado até. Depois o Felipe Melo vem na cobertura, toma o drible também. E o Fábio não tem o que fazer, na cara do Fábio. Tirou do Fábio 2-0 num golaço, terminou o primeiro tempo. Muito merecido pro Corinthians, porque foi quem quis jogar futebol. Né? Tem que ter, não tem merecimento. Eles quiseram jogar, quiseram ganhar o jogo, quiseram pressionar o Fluminense, fizeram e ganharam. Início do segundo tempo, com 1 minuto de jogo, um escanteio, né? Uma falha do Fluminense desde o ano passado. O Fluminense está pecando, né? Nesse início de ano em bolas aéreas. Temos tomado vários gols de bolas aéreas. Tomamos mais um, né? Tomamos mais um e 3-0 com 1 minuto do segundo tempo. Aí tudo que foi feito, né, para o segundo tempo, né, as mudanças do Diniz para o segundo tempo, que foram a entrada do Felipe Andrade no lugar do Felipe Melo, que vou te falar, estava devendo essa entrada há muito tempo. Aí bota o garoto numa roubada, né? Enquanto você podia botar o garoto numa posição até de cabeça de área, né? Podia jogar de lateral no lugar do Guga, já fez a função de lateral, 2 laterais, 2 zagueiros, cabeça de área, ele faz qualquer função, né? Podia ter posto um cara alto ali no lugar do Guga, pegando a correria dos moleques. Tudo bem, o Guga é o reserva imediato, né? Foi substituído. Entrou o Felipe Andrade na zaga, aí ele bota o Marquinhos para lateral direita, né? Já que ele tira o Guga, e aí tirou o Felipe Melo, botou o Douglas Costa, que em nada, nos 45 minutos ficou em campo, em nada acrescentou. Ele apareceu no chute aos 16 minutos, como eu falei, para a boa defesa do goleiro do Corinthians, que era o garoto, né? Era o reserva, para falar a verdade. Cássio foi barrado, estava no banco, mas aplaudiu, né, nos gols do Corinthians, levantou, apoiou o time. Acho legal isso do ídolo, né? Perdeu a posição porque está mal, mas está lá apoiando o grupo, né? E as mudanças com 1 minuto a gente não tem o que fazer, né? 1 minuto, toma o gol, vai lá, tenta, busca, ele tirou logo, depois tira o Ganso, bota o Renato Augusto, que foi merecidamente aplaudido, né? Então, eu acho que Renato Augusto realmente, acho que o jogador quando tem esse carinho, né, com o clube que ele jogou, né, foi efetivamente crucial, né, nas 2 passagens que ele teve no Corinthians. Eu acho legal, acho que fica para a história. Legal da torcida do Corinthians apoiar ele quando ele entrou em campo, aplaudir quando ele estava até aquecendo, né? E ele não rendeu muita coisa, né? Acabou jogando depois no lugar do Cano, de falso 9. O Cano saiu para a entrada do Terãs, que também nada, nada acrescentou ao futebol do segundo tempo. O Terãs, que foi a contratação mais cara do Fluminense aí nesse início de ano, né? E que não vem rendendo nada. Não vem rendendo nada. Eu boto o Terãs e o Renato Augusto na prateleira que, tipo assim, eles têm mais 2 meses, mais junho, né? Eles não são de. O Terãs veio de fora, né? Renato Augusto já estava no Brasil, mas eu dou 2 meses para eles. Não vou criticar eles até 2 meses. Vou deixar passar maio, deixar passar junho. Vou explicar o porquê. Porque o Terãs veio de fora, a adaptação foi igual de um Ares, adaptação ao clube, ao elenco, a forma de jogar. O Terãs ainda não entendeu, acho, a forma de jogar do Diniz, não entendeu o jeito que ele tem que estar em campo. Também não sei se o Diniz está botando ele na posição dele, porque o Diniz não bota ninguém na sua posição, né? Nos últimos jogos ele até botou, mas ele não gosta de colocar. O Renato Augusto está perdido no sistema do Fluminense. Foi uma boa contratação? Olhando assim quando foi contratado, uma ótima contratação. Eu gosto do Renato Augusto. Mas eu acho que o Renato Augusto tem que jogar num time que jogue no 4-4-2. Ele pode até jogar com o Ganso, não tem problema. Ele joga com o Ganso, o Renato pela direita, o Ganso pela esquerda, né? Um time com o André. Vamos botar um time no 4-4-2 que o Diniz não faz. Vamos lá. Vamos botar um time com Fábio, né? Felipe Andrade e Felipe Melo, tira o Manuel para botar um cara mais rápido, Samuel Xavier e Marcelo, André Martinelli, Renato Augusto, Ganso, John Arias e Cano. A gente faz um time assim. Vê se dá certo, com os 2 no meio campo, Ganso e Renato Augusto. Vai ficar mais lento, o Cano é mais lento, mas a gente faz um time que a gente possa liberar o Marcelo e o Samuel Xavier para chegar mais, com o Renato Augusto aparecendo mais na área, o Ganso aparecendo mais na área, o John Arias estando mais perto da área, né? Mas o time está mais velho e tal, então tá, bota um outro cara no meio campo, mais novo,
mas em vez de deixar o jogo muito aberto, deixar o time aberto, entendeu? Joga com o Marquinhos, recua o John Arias para jogar com o Ganso, 4-4-2, John Arias para jogar com o Ganso, Marquinhos, Cano na frente, jogadores de velocidade, Ganso enfiando a bola, John Arias e Marquinhos na velocidade, com o Marcelo e Samuel passando, né? Saiu o Ganso, entra o Renato Augusto, entendeu? Saiu o Marquinhos, bota o John Arias para frente. Então você tem que ter opções, você tem que ter opções táticas, né? Esquece a saída de bola lá atrás, junto com o goleiro. Vamos sair uma saída normal, vamos tentar a bola longa. Se bem que a bola longa nesse time com o Cano não adianta, porque o Cano não é um jogador, não é aquele pivô, né? Se você for colocar o John Kennedy, aí sim, John Kennedy é aquela jogada que a bola vai, ele consegue dominar, segurar o zagueiro, girar. John Kennedy sabe fazer o pivô, o Cano não sabe fazer o pivô. Toda bola que vai para o Cano, ela volta. Infelizmente, o Cano não sabe fazer o pivô, isso é fato, né? Não é igual o John Kennedy. Então, uma jogada de bola longa tem que ser para aquele cara que vai segurar a bola, ou no pé do cara, bola longa no pé do cara, uma saída perfeita. Ontem teve uma saída no jogo Manchester City e Brighton, né? Foi uma saída rápida, o Manchester City estava pressionado lá atrás, o Brighton estava ganhando o jogo, hein? O Ederson pega, faz um lançamento direto para o Walker lá na frente. O lateral direito saiu na velocidade, apareceu lá na frente, fez a jogada, gol do Julian Alves. A saída, estava todo o time do Brighton pressionando o Manchester City. E o Ederson acha esse lindo lançamento para o Walker, que chega, faz a jogada, tromba até com o goleiro do Brighton, até que tinha sido falta, ele não deu, a bola sobra para o Julian Alves, ele faz o gol, acho que é o quarto gol do Manchester City. Então você tem que ter um diferencial, uma jogada diferente. Jogada ensaiada? Legal, acho que tem que ter mesmo. Todo time tem que ter jogada ensaiada. Treinar falta? Tem, todo time tem que treinar falta. Direto ou não, tem que treinar. Entendeu? O Fluminense tem que treinar um outro sistema de jogo. Não dá para ficar num sistema só. Não adianta. Esse time só está sabendo jogar no mesmo sistema. E com o elenco que está hoje, isso que o Gabriel Pires ainda nem jogou, né? Vamos dizer assim, né? Ele jogou uma partida, juntando jogou uma inteira, nem sei. Ele jogou meio tempo de uma, jogou um pouco da outra, saiu lesionado e não voltou até hoje. E o Diniz estava testando ele como zagueiro. Zagueiro. Olha só. Ele nem jogou esse ano e o Diniz já estava querendo tirar ele da posição, botar ele recuado como zagueiro. Aí vamos lá. Vocês sabem que o David Braz acertou com o Goiás, já saiu, né? Se apresentou no outro clube, agradeceu o Fluminense. Eu gosto do David Braz, gostava dele, né? Ele não é um zagueiro rápido, também já está mais velho. Eu acho que o Fluminense precisa renovar. Mas eu acho que o Felipe Melo podia ter se aposentado, né? E o David Braz podia ter ficado, né? Mais meio ano, renovava até o final do ano só. Né? O Felipe Melo tem muitos problemas no joelho, faz muitas infiltrações, cuida do joelho sempre. Né? Tá desgastado, não tem jeito. Né? Ele não deveria nem ter renovado. Porque o principal campeonato do Fluminense, para ele, teoricamente, seria o Mundial se ele quisesse disputar. Mas ele não vai ter corpo para isso. Né? Nem idade para disputar com os caras lá de fora. Não dá mais para ele. Infelizmente, não dá. Infelizmente. Ele não está num físico igual o Thiago Silva. Né? Que a gente cogita se vai vir, se não vai. Eu vou dizer para você, já está acertado. Ele vem para o Fluminense no meio do ano. Né? Depois vou fazer isso no outro vídeo. Um conhecido meu falou que no jogo que ele foi eliminado lá, né, no Wimbledon, pro Arsenal, né, que eles tomaram a goleada, ele estava triste e tal, isso aqui, mas já tinha decidido o destino dele, ele vem pro Fluminense no meio do ano. Mas é um cara de 40 anos que está voando, que pouco se lesiona, que não está fazendo tratamento no joelho sem para jogar. Então é diferente. Tá pegando um cara que está em alto nível na Premier League, que outros clubes ingleses estavam querendo procurar ele para trazer, para levar. Entendeu? Então ele ainda tinha mercado, tem mercado. Né? Porque na Arábia eu não digo que é mercado, na Arábia é aposentadoria. Né? O cara vai para a Arábia para se aposentar, para pegar os milhões lá, se aposentar e ele ficar mais rico, né? Depois que sair de lá. Mas aqui não, aqui ele vai ter que jogar. Aqui são 70 jogos no ano, é jogo em cima de jogo. Né? Quarta-feira a gente já tem jogo de novo. O Fluminense viaja na quarta-feira, não sei se vem por Rio, deve ir por Rio primeiro, né? Para depois ir para o Espírito Santo, né? Vai jogar 2 jogos direto no Espírito Santo. Copa do Brasil quarta-feira, né? Contra o Sampaio Corrêa, e depois o jogo que vendeu contra o Atlético Mineiro. Então o Fluminense tá aí. Jogou um jogo horroroso contra o Cerro Porteño. Né? As 2 melhores partidas do Fluminense esse ano foram contra o Red Bull, no Maracanã, onde chegamos muito no ataque.
Diga-se de passagem também, o Red Bull ataca muito e dá muito espaço, né? Então foi um jogo trocação legal, né? O Fluminense falhou nos 2 gols do Red Bull, mas teve chance de fazer, como o Red Bull também teve, então foi um jogo aberto. No jogo contra o Bahia, foi um jogo que até a paralisação, os 18 minutos, o Fluminense estava bem. Voltou ainda bem, perdeu o gol, né? Teve um gol anulado, John Ares, tal, pá. Tiveram ali uns lances ali que o Fluminense arriscou, chutou de fora da área, né? Podia ter feito segundo, fez, mas estava impedido. E tomou um gol do Caio Alexandre, que a gente vai discutir se ele tinha que ser expulso ou não no lance do Cano. Acabou fazendo o gol de empate, mas o segundo tempo do Fluminense foi ruim, né? Contra o Vasco fizemos um primeiro tempo bom, mas não aproveitamos mais. E fizemos um segundo tempo mais ou menos. Tanto que o Vasco melhorou no segundo tempo, mas os dois tiveram chance de gol. O Fluminense saiu com a vitória, né? E no último jogo, né, que foi contra o Cerro, foi essa lástima aí. 70, 80% de posse de bola, com uma finalização no gol do primeiro tempo do Cano, de fora da área, de longe, que já faz a defesa, né, vai no canto, mas a principal chance foi do, do jogador que jogou no Flamengo, que é o nome dele, Pires da Mota, né? Uma defesaça do Fábio no cantinho. E no segundo tempo o Cerro foi muito superior a gente. Né? A pressão que eu achei que eles iam fazer no início do primeiro tempo, eles nem fizeram no segundo, mas o Fluminense estava mal no segundo, eles aproveitaram algumas chances ali pelo lado esquerdo, lado direito do Fluminense, né? Lado esquerdo do Cerro, chutaram algumas bolas fora da área, criaram algumas oportunidades, boa defesa do Fábio, né? E no final a gente vai cogitar que o gol foi mal anulado. Eu achei até que, para mim, foi muita mão, assim, no quesito, mas depois eu revi o lance algumas vezes, várias vezes, e reparei realmente que a bola bate na coxa, no abdômen, depois resvala no braço, né? Ele chuta, a bola bate no travessão, na cabeça do goleiro e entra. E pela regra, como não foi ele que fez o gol, né? A bola toca na mão, mas não foi intencional, e como não foi ele que fez o gol, pela regra do jogo, o gol deveria ser validado pelo VAR. Então é o que eu falo. Tem VAR, erra, com VAR erra, sem VAR erra, então erra sempre, não tem jeito. O gol do Fluminense lá aconteceu, teria que ser validado, não foi 0-0, também não fizemos um jogo para ganhar o jogo, né? Diga-se de passagem. Seria uma vitória mais na raça, né? Uma vitória mais na raça do que na merecimento. Mas futebol é isso, nem sempre é merecimento também. E o jogo de hoje foi horroroso, né? O final do jogo foi terrível. Né? O Corinthians ainda teve chance de aumentar, graças a Deus não aumentou, né? Porque a gente zoou o Vascaíno ontem, né? Zoa, brinca, sacaneia do Vasco, da SAF, né? 100 milhões no banco de reforços, nem entraram, alguns entraram, outros não entraram. Tinha 100 milhões de jogadores no banco que a SAF comprou esse ano pro Vasco. E eles tomaram a goleada de 4-0 pro Criciúma, né? Também não jogaram nada, parece até que estavam querendo que o técnico caísse. E eu fico pensando se de repente esse time do Fluminense também não está fazendo corpo mole em alguns jogos, né? Porque hoje também eu vi o Douglas Costa retrucar o Diniz, né? Quando o Diniz falou com ele, Douglas Costa retrucou algumas vezes. Não é o primeiro jogador que faz isso. O Ganso, se eu não me engano, não sei, agora eu não lembro se foi o Ganso, ou se foi o John Arias, ou se foi o Cano, num outro jogo, não foi hoje não. Felipe Melo também retrucou o Diniz num lance, num outro jogo, quando o Diniz reclamou, xingou, posicionou, né, reclamou. Então os jogadores já estão, não sei se insatisfeitos, né, com a maneira de jogar, com a falta de criatividade, né, com a falta ou o jeito dele falar com os jogadores. Chega uma hora que às vezes, né, você está focado por um título, né? Você briga, foca ali, fica ali até o final por aquele título. De repente, você depois de ganhar, você também não quer aceitar tantas coisas. O David Braz saiu, e aí? Ninguém falou nada porque que ele saiu. Botaram ele para treinar em separado. Né? Botaram ele para treinar com o Xerém. Eu acho uma baita de uma sacanagem com o cara. É um cara que se dedicou ao clube, foi profissional. Um cara que não tem isso para falar, porque quem acompanha o Fluminense no dia a dia fala que ele era uma pessoa ímpar, profissional, tratava todo mundo bem, né? Sempre foi um cara do bem e foi tratado assim, foi posto para treinar em separado. As más línguas, né? Tem sempre aquele pessoal da posição, da situação, mas foi uma pessoa que trabalha no clube e que está sempre no clube, acompanhando o dia a dia, né? É funcionário, não vou falar quem é, porque não tenho por que falar minha fonte, né? Porque de repente pode acontecer alguma coisa com ele. Mas ele falou que realmente foi um atrito com o treinador. Né? Então, foi alguma coisa com o Diniz. O Diniz falou que não ia mais aproveitar ele. A diretoria botou ele para treinar em separado, ele achou um outro clube, foi embora, foi ver o seu futuro.
Será que foi só ele que ficou chateado com alguma coisa? Ou ele, de repente, foi nem cobrar, né? Mas falar alguma coisa e, de repente, a comissão não gostou, o Diniz não gostou. Porque o Diniz também, depois que perdeu a vaga na seleção brasileira, eu acho que ele deu uma bitoladinha. Eu acho que é normal, normal. Você é um treinador da seleção brasileira, tá ali, ele sabe que tava tampando o buraco, né? Ele não pode dizer que não sabia. Ele tinha esperança do cara não vir e continuar, mas teria que ter resultado. E esse futebol do Diniz não é implementado numa seleção brasileira do jeito que ele quer, né? Porque o Fluminense não tem como implantar, o Brasil não tem como implantar, né, o esquema do Diniz na seleção brasileira, né, do jeito que ele estava falando. Não tem como. Por quê? Porque como é que você vai implantar aí na seleção brasileira um esquema que você precisa treinar os jogadores que não jogam juntos, que vêm de outros clubes, vêm de outros esquemas, né? Vêm de outras culturas, um esquema rápido, saída de bola, transição. Tanto que o Danilo deu uma cutucadinha, né, no primeiro jogo do Dorival, né, na vitória e tal, da seleção brasileira. Uma cutucadinha que às vezes é melhor fazer o simples. E vou falar para vocês, realmente, né, na época eu até fiquei bolado, até falei, pô, tá sacaneando o Diniz e tal, mas eu tô pensando aqui, às vezes não é melhor fazer o simples? Colocar os jogadores nas suas posições, né? Jogar o futebol básico. Eu acho que é melhor fazer o simples, não é não? Do que inventar tanto, né? Essas invenções estão dando certo? Estamos sendo prejudicados por essas invenções, né? Porque realmente é uma coisa complicada. O Fluminense hoje, né, vive dessa saída de bola, vive desse esquema. Os times já estão acostumados, sabe que não podem também sair muito, que podem ser pegos de surpresa. Desculpa aí, entrou aqui o negócio da edição, foi mal. Sair de surpresa. Então, os times estão acostumados a jogar com o Fluminense, né? Então é complicado, complicado. Tem uma mensagem aqui no WhatsApp, do Luan, do Guerreiro Tricolor. Verdade, meu amigo. Às vezes é melhor fazer o fácil. O fácil. Um abraço aí, Luan. Abraço aí, tá bolado, né? É verdade. Eu também estamos todos, né? Quem não tá bolado? Né? Todo mundo tá bolado. É, tem muita mensagem. A maioria tá pedindo aqui fora Diniz, né? É meio complicado, assim. Vai mandar ele embora. Tá, e aí? Vai mandar ele embora e vai trazer quem? Hoje eu não vejo um treinador assim para você trazer. Você vai trazer quem hoje? Né? Vai trazer de fora? Vai tentar um jogador de fora? Deixa eu ver aqui, tem mais uma mensagem aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, a maioria tá pedindo a mesma coisa, gente. Fora Diniz, fora Diniz. Né? E eu botei uma enquete aí, se vocês quiserem ver, eu tô botando aí a enquete para saber se você acha que o Diniz está prejudicando o Fluminense. Né? Fomos campeões cariocas e ganhou o primeiro título, fomos campeões da Libertadores, ganhou o segundo título, né? Fomos campeões da Recopa, 3 títulos com Flusão, mas será que o prazo de validade dele venceu? Né? Responde a enquete, vou ficar muito feliz aí se você responder a enquete aí para mim. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu aqui a enquete. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, porque a enquete meio bugou aqui. Não, mas tem resposta aqui 100% aqui, né, disse que sim. Tá bugando aqui meio a enquete. A Moremio, boa noite, Moremio, tudo bem? Aqui no chat falou que o Fluminense não jogou nada. Não jogou nada. Também acho que não jogou nada. Cara, tem muita gente colocando aqui que o Diniz tem que ir embora. Né? Tem aqui até vou responder aqui. É verdade. Eu tô aqui, ó. Você que não tá me acompanhando, eu tô aqui ao vivo no YouTube, no @Guerreiro Tricolor. Já entra aí, já tô ao vivaço aqui. Hein?
Tem gente aqui botando que também, se a gente continuar assim, a gente não vai ganhar nada. Não ganharemos nada. Colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem foi. Não. Foi a Rafaela, né? Foi a Rafaela. A gente não vai ganhar nada, realmente. Se continuar assim, do jeito que tá, a gente não vai ganhar nada, né? A gente vai ganhar só aborrecimento até o final do ano. Porque o jogo de hoje é para se esquecer, esquecer mesmo. Temos um jogo importantíssimo agora pela Copa do Brasil, né? Praticamente vamos jogar em casa. Vamos jogar dois jogos fora do Rio. Beleza, vamos jogar no Espírito Santo. Mas em casa. Né? O Sampaio Corrêa botou para cá sabendo que a torcida do Fluminense é a maioria. Então a torcida do Fluminense do Espírito Santo vai lotar o estádio, independente da fase. Com certeza eles vão lotar o estádio. Alô, galera do Espírito Santo, aquele abraço. Aquele abraço, hein? Quarta-feira, 4 horas, estádio lotado, hein? Lotado. E 11 horas, vocês que não sabem, no dia do trabalhador, dia 1º, que é quarta-feira, teremos 11 horas o jogo aqui em Volta Redonda, a final da Copa do Brasil Sub-17. Primeiro jogo, Fluminense e São Paulo, às 11 da manhã. Muita gente estava querendo ir ao jogo de manhã e ir para o Espírito Santo, mas não dá, né? Porque 11 horas o jogo acaba uma, o outro jogo é às 4. Aí nego tava falando que ia ficar muito cansativo e financeiramente muito caro. Mas eu conheço gente que vai os dois, hein? Que vai sair de lá direto para o Espírito Santo para tentar chegar lá e ver o jogo ainda 4 horas da tarde. Vai ser maneiro, hein? Quem puder apoiar o pessoal em Volta Redonda, né? 11 horas, isso mesmo. Fluminense e São Paulo pela final da Copa do Brasil Sub-17. Vamos apoiar os nossos guerreiros, né? A ser campeão aí da Copa do Brasil Sub-17. Estamos nessa final aí, uma final legal, é muito boa. O Fluminense vem bem no campeonato, vem jogando bem. Tomara que ganhe a final, tomara que sejamos campeões. Porque no profissional, realmente, se o Diniz continuar assim, aí muita gente. Botaram aqui também no grupo, né? Vou ler umas mensagens aqui para vocês. Colocaram aqui. O Diniz tem que pedir demissão, igual fez o técnico do Vasco, Ramon Dias, né? Para falar a verdade, geralmente não era o Ramon Dias que comandava o Vasco, né? Se você fosse olhar a maioria dos jogos do Vasco, quem ficava na frente ali na área técnica é o Emiliano, né? O Ramon Dias parecia que estava treinando o Emiliano. Né, o Ramon Dias deu uma esculachadinha no Vasco ontem, coisa que não fez o filho dele, o Emiliano. Falou que tem muito apreço pela torcida do Vasco, pelo Brasil, pelos vascaínos. Pediu para os vascaínos continuarem apoiando esse grupo, né, que é um grupo bom, um grupo de qualidade, que pode melhorar durante o campeonato. Mas o Ramon Dias falou que é a primeira vez que ele vem para um clube que ele não briga por títulos. Olha só, isso não foi uma cutucada? Você achou que isso foi uma cutucada ou não? Eu achei que foi uma cutucada. Eu achei que ele deu uma bela cutucada no Vasco, ou na 777, né? Porque o Vasco acho que acabou, né? O Vasco não existe mais, agora é 777 Partners. O Vasco agora é a sede náutica, né? A sede social, a piscina, né? As quadras de salão, né? O São Januário, né? Ali a Ratolândia, né? Então o Vasco é isso aí. O clube mesmo, o time não é mais do Vasco, já acabou, o Vasco acabou. Agora é 77 que manda, né? Eles contratam, eles que descontratam, eles que mandam embora, né? Então é complicado. O 777 agora acabou de pegar um dirigente do Cruzeiro, né? O Ronaldo está vendendo aí a SAF do Cruzeiro, né? Já não quer mais segurar essa bomba, está vendendo o CEO, né? O cara que coordenava ali o futebol do Cruzeiro veio para o Vasco, né? Tá ganhando também um bom dinheiro, como ganhava o Alexandre também, que saiu agora, eles sempre ganham. Esses caras sempre ganham bom dinheiro, né? São executivos, né? Os caras são cargos altíssimos financeiramente, igual o Rodrigo Caetano, Alexandre Matos. E o Vasco tá aí, né? Nessa bagunça, nessa coisa toda. O Fluminense não tá nessa coisa toda, nessa bagunça toda, não tá nessa crise toda. Mas o porquê que esse time não tá jogando? O porquê que não tá acontecendo? Algumas pessoas aqui colocaram aqui no WhatsApp, nos grupos, que o problema é porque não teve uma pré-temporada. Concordo. O Fluminense não teve uma pré-temporada. Não teve, né? Como eu expliquei no início do vídeo, para quem não viu, o Fluminense começou dia 26, né? 29, não lembro, 26 ou 29.
já jogou uma semana depois com o time titular. Aí poupou. Aí na outra semana jogou de novo com o time titular. Aí poupou de novo, aí jogou com o time titular. Então, tipo assim, foi tentando condicionar nos jogos. Só que isso causou problemas. Samuel Xavier se machucou. O Marlon, que já se machucava no passado, voltou a se machucar. O Felipe Melo não aguenta. O Marcelo tem que ser poupado. Né? Olha só, estamos falando aí o básico do básico. Gabriel Pires, já sabia. Meu amigo Bocão, alô Bocão, um abraço. O Resenha Alvinegra já tinha me dito. Baita jogador. Se ele jogar, ele teve uma sequência de jogos no Botafogo no passado, ele é muito bom, muito bom. Mas ele se lesiona bem. Então ele fica muito tempo fora. Ele está muito tempo fora. Já estamos em maio. Ele jogou uma partida. Nem uma partida inteira, eu acho. Jogou metade de uma partida e um pouco da outra. Estamos em maio. Maio. O Fluminense já fez o quê? 20 partidas? 21? 22? Ele jogou uma e meia. Né? O Terãs é o que não se machucou, mas também não está rendendo. Renato Augusto rendeu no final da Recopa. Muito bom pra gente. Rendeu no principal jogo que a gente precisava. Ele e Douglas Costa. Eles só renderam nos 20 minutos que ele entraram em campo, 25 que entraram em campo da Recopa. Beleza, nos deu o título. Agradeço muito, muito mesmo os dois. Mas só jogaram isso. Não jogaram mais nada. Mais nada. E o Marquinhos foi o que mais apareceu das contratações que o Fluminense trouxe. Um jogador rápido, novo, querendo mostrar serviço. Foi o que mais apareceu. Né? Então, infelizmente, nisso tudo, ainda perdemos o Lelê machucado, que não foi no início do ano, né? Foi agora, mas estou falando da lesão. O Keno não vem jogando, se lesionou, não vem jogando. Né? Ele estava na questão ainda se ele ia ficar ou não, ou se ele ia sair, porque ele tava para sair do Fluminense. Então, tipo assim, é complicado, porque. Ah, obrigado aí, obrigado aí. Cristiano, ó, se continuar assim, não ganharemos nada. É verdade, que eu falei isso agora há pouco. Se a gente continuar assim, a gente não vai ganhar absolutamente nada. Nada, 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 nada. Vão ficar aí remoendo, né? Vão ficar chateados, remoendo. E, infelizmente, eu acho que a gente não ganha na dica de nada esse ano. Se continuarmos a pensar do jeito que o Diniz está pensando, né? Pensando, bom, as inovações, as maluquices, ele parou, né? Nos últimos 2 jogos, 3 jogos. Vasco, Cerro Porteño hoje, ele colocou o time teoricamente normal. Né? Não rendeu hoje, não jogou, contra o Cerro também não rendeu, mas colocou o time básico. Ou das duas, uma. Ou isso ele vai dizer na coletiva, que ainda não vi, né? Ainda não vi a coletiva aqui, ainda não participei, não tem nem como botar para vocês aqui, que é a minha primeira live aqui ao vivo, então ainda estou pegando aí como é que a gente bota os vídeos das coisas ao vivo e tal. Mas deixa eu ver aqui o que ele falou na entrevista coletiva. Eu vou falar aqui agora com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele já falou, com certeza já deve ter falado após o jogo, né? Deixa eu só ver se está aqui. Se está aqui na entrevista coletiva aqui dele aqui. Se ele fez a entrevista coletiva, né? E o que ele falou na entrevista? Flu TV deve ter. Deixa eu ver aqui. Flu TV. Não, melhores momentos. Coletiva Diniz. Coletiva. Deixa eu ver aqui, que eu vou botar aqui, dar uma olhadinha aqui com vocês aqui. O que ele falou aqui, né? Durante a entrevista coletiva. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Vamos ver a pergunta. Acho que vamos ver aqui se dá para vocês ouvirem. Vamos ver aqui. Vamos lá. Coletivo. Vamos ver as perguntas aqui. Vamos lá. Passar aqui. A partir desse momento da temporada, queria que você fizesse essas duas avaliações. Uma mais específica do jogo e uma mais ampla. Se você acha que eu cometi calcular para tentar voltar a ser aquele time que enfrentou o Brasil. Primeiramente, boa noite. Em relação ao jogo. Tá falando sobre o jogo, ó. Em relação ao jogo. A partida e o jogo ruim que a gente fez. Repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Então ele tá sendo coerente. Jogou muito mal. Foram erros que a gente não costuma cometer. A gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. Viu? Sobre os erros, principalmente na saída de bola. Erramos 2
corrigindo para fazer bolas um pouco mais de segurança. O time estava marcando bem e com dificuldade para construir na primeira fase. Construiu o Fluminense hoje. O Corinthians ganhou, fez um bom jogo, principalmente horroroso. na marcação, e conseguiu se valer dos nossos erros. Em relação a recalcular a rota, não sei se é essa a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. O jornalista tentou se encontrar, o Fluminense tem que recalcular a rota mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, é por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo, tanto em termos de resultado como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo em rendimento. Ele falou que do ano que jogou a Recopa, da semana, né? O Fluminense está muito abaixo, né, na questão do jogo, né? Errando muito, principalmente na saída de bola, na construção das jogadas e na marcação, né? Então, cara, não é que ele fez uma função diferente hoje. Ele faz isso todos os jogos. A gente está falando por conta de seus erros, já errou outras vezes. Às vezes ele vai ali e ajuda acerta e a menina perguntou sobre a posição diferente do Cano, né? O Cano não jogou diferente hoje, tá, gente? O Cano jogou na posição dele, centroavante. A bola não tem chegado também muito ao Cano, porque o John Arias fica sozinho nessa função e o Marquinhos hoje também não deu tanta profundidade, mas aí a culpa também do Marquinhos. O início da jogada no meio-campo não foi bom, né? A saída de bola do Fluminense hoje, o início da jogada, a transição do meio-campo para o ataque não foi legal. O John Arias, nesses últimos 2 jogos, não vem rendido o futebol que ele sempre rende, mas é totalmente normal. Para mim, é o cara que jogou ano passado inteiro em alto nível. Ele me lembrou até o Ponca, quando foi campeão em 2010, jogando o ano inteiro em alto nível, né? Tirando o lance quando ele se machucou contra o Vasco, no Newton Santos, que ele ficou, né, se recuperando para o jogo da Libertadores. Foi o tempo que ele ficou sem, acho que não teve nem jogo, teve jogo, um jogo, mas ele não jogou porque ele ficou se recuperando para o jogo da Libertadores, né, que ele torceu o pé no Newton Santos. O John Arias esse ano começou o ano muito bem, né, e ele está falando que não foi uma função diferente, que o Cano faz muito isso de voltar para sair jogada lá, e ela perguntou porque ele errou 2 vezes e realmente errou, e os 2 erros foram cruciais para o jogo. Ele acaba terminando a jogada. Então, não foi um erro de posicionamento do Cano, foi um erro de execução. Uma bola fácil. Então, não é o problema dele estar ali. Ele está ali em muitos jogos, e quase sempre ele está ali quando a gente está construindo. Então, não foi hoje que ele estava ali. Então, ele falou que o Cano errou uma bola fácil. Isso, do Cano não teve, assim, a gente errou, entendeu? Errou muitas vezes. Não foi só o Cano que errou hoje, né? Parar de errar coisas que a gente não... Ele tá falando que o Fluminense tem que parar de errar coisas. O Fluminense treina muito isso e tá errando muito. Principalmente a saída de jogo, né? Esses erros eram para eles estarem cada vez menos diminuídos, não eles aumentando. Ele tá falando que eles treinam todo dia, que os erros deviam estar diminuindo e não aumentando. Concordo com ele, né? O Fluminense campeão do ano passado, e esse ano se notabilizou muito por características de ser um time que sai jogando muito bem, ser um time que... O jornalista está fazendo uma pergunta que já bota para vocês. Hoje o Fluminense funcionou, mas alguns jogos e não conseguiu fazer isso, você disse, o rendimento, os resultados... Ou o Lessa que está fazendo essa pergunta. Do canal do Lessa, tá, gente? Você que não conhece. Vocês certamente conversam diariamente sobre isso. Dá para fazer um diagnóstico sobre o que está pesando mais nessa balança? Se a questão é técnica, o fator de intensidade ali fora, porque o Fluminense não consegue executar o seu viu? ou nem perto daquilo que tem capacidade para executar na temporada. Eu acho que o time... O Lessa perguntou que o Fluminense saía muito bem com essa bola de trás no ano passado, né? Esse esquema de jogo era muito bem feito, né? O Fluminense tinha uma desenvoltura grande, né, na saída de bola, que esse ano não está conseguindo fazer, né? Então ele perguntou se tem qual o grande problema do Fluminense hoje, né? Não está conseguindo sair lá de trás do jeito que saía normalmente ano passado. Tinha riscos? Tem riscos? Tem.
né? Mas o Fluminense sofria esses riscos de uma forma natural e hoje o Fluminense tem perdido muitas dessas bolas na entrada da sua área, causando, né, chances para o adversário, como foi a primeira que o Cano, o Felipe Melo tirou, e a segunda foi o gol do Wesley, né? Então essas têm sido, saídas de bola erradas têm sido recorrentes, e o Lessa falou que o Fábio, no final da partida ali, falou que falta intensidade. Aí ele perguntou para o Fernando Diniz se falta mesmo essa intensidade. Vamos ver a resposta dele aqui. A gente está jogando abaixo do que a gente pode e tendo resultados abaixo do que a gente deve. As duas coisas. Mas a gente tem uma outra coisa que a gente precisa ter consistência. A gente não tem, com o jogo do Vasco, a gente fez uma partida boa. Mas também oscilamos e entregamos também. Uns 3, a gente devia ter perdido pro Vasco por erros nossos, como a gente perdeu hoje. Isso é verdade. Contra o Aliança Lima foi igual. Igualzinho. Contra o Colo-Colo também a gente errou. Contra o Cerro Porteño também. A gente nem fez um bom jogo contra o Colo-Colo. A gente precisa imediatamente parar de errar. Ele não falou do Cerro, que erramos também bastante. O modelo de jogo que a gente adota, ele não permite esse tipo de erro. São erros assim muito fáceis de serem evitados. Então isso é uma tá explicando, e né? outra coisa é assim, e acho que talvez o mais importante é a gente voltar, saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge, o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, a Copa do Brasil e a Libertadores são tão difíceis quanto, são jogos, daqui a pouco, são jogos sensíveis, mesmo a fase de grupo da Libertadores, você não tem margem para você errar, depois você é mata-mata, se você errar, você está fora, e a Copa do Brasil é mata-mata direto. Então, os campeonatos são todos difíceis. A gente precisa melhorar bastante. Principalmente no que diz respeito da parte tática, na construção, não errar coisas tão simples e ser um time mais consistente. Não adianta a gente jogar bem um jogo, no outro jogo a gente não joga bem, ou a gente joga bem dentro de casa, não joga bem fora de casa. O esquema. A gente precisa ter consistência e voltar o quanto antes a ser um time mais competitivo do que a gente tem sido. Você estiveram um pouco diferente, um pouco nessa coletiva, falando até muito mais abertamente sobre essa questão da construção, no início da parte tática. Um diagnóstico que você já fez, fez agora também na pergunta do Lessa. A minha dúvida é o que você pensa como remédio? Porque você falou, por exemplo, que o time treina muito, você já falou isso em alguns outros coletivos, que está errando coisa que o time treina para não errar. Como corrigir isso? E até uma outra dentro dessa questão é você normalmente fala muito em postura dos jogadores. Várias vezes a gente pergunta na coletiva sobre uma situação, fala, não é que mudou um jogador pelo outro, mudou a postura do time. Eu saber também como você está avaliando a postura do time nesse momento ruim da temporada. A postura. O Gabriel Amaral, agora que fez a pergunta, né? Primeiro foi o Lessa, agora o Gabriel Amaral, né? O Diniz assumiu que o time tem que mudar o foco, né? Tem que parar de pensar no ano passado, ele ganha a Libertadores, já ganhou a Recopa, mas pensar que esse ano é um outro ano, né? São coisas diferentes, você tem que buscar, né, mudar aí o posicionamento, né, a visão, né, a gana de ganhar o campeonato, né? Esse elenco não ganhou um brasileiro, não ganhou uma Copa do Brasil, pode ganhar um bi da Libertadores, então pode focar numa Copa do Brasil, no brasileiro, no bi da Libertadores, mas tem que focar como focou ano passado, é isso que ele está falando, o time tem que voltar a ter aquele foco. O Gabriel Amaral fez uma pergunta para ele aqui, falando um pouco da pergunta do Lessa, no negócio da saída de bola, do esquema, que ele falou que o Fluminense está errando muito, está errando coisas que treina todo dia e treina muito, né? E o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor perguntou, né, se treina muito, né, tá sempre treinando, tá sempre executando, né, as mesmas saídas de bola, né? O que fazer para evitar errar, né? E o que mudar com essa fase ruim do Fluminense, né? Então, vamos ver a resposta do Diniz aqui, o que ele respondeu ao Gabriel. O time hoje não foi boa. Contra o Cerro Porteño, eu gostei da postura do time. O time não jogou bem tecnicamente, foi um jogo totalmente diferente desse. A postura do time contra o Cerro Porteño foi muito boa. Foi um jogo difícil, a gente ganhou um ponto, não perdemos 2 lá. Essa foi a avaliação que eu fiz. Mas foi muito difícil o jogo, o time do Cerro Porteño respeitou muito a gente. E a gente também respeitou muito o Cerro Porteño lá. A gente não tomou riscos desnecessários, mesmo assim a gente errou uma outra bola que podia ter tomado o gol. Foi um jogo muito diferente desse. Hoje a gente jogou. A gente precisava ter muito mais foco, concentração, esses erros, o que faz trabalhar? Tem que continuar trabalhando e continuar treinando.
Não tem assim uma coisa, você fala, tá treinando, tem que continuar trabalhando e ajustando cada vez mais, corrigindo no vídeo, se concentrar mais, saber que a gente tem a capacidade de não errar, porque esses erros que a gente está cometendo, não é que em 2022, quando eu acabei de chegar aqui, não vou mentir. Não é questão só de treino, embora a gente tenha treino, a gente treina muito. É uma questão da gente nos jogos, talvez estar mais compenetrado naquilo, não achar que aquilo é uma coisa natural, a gente requer atenção. E é uma coisa que o time sabe fazer, e isso é uma coisa que eu acredito que a gente vai corrigir. Eu não vou precisar, se vai ser amanhã, depois, mas é uma coisa que está muito no nosso alcance corrigir. E a gente vai fazer de tudo para corrigir o quanto antes. Boa noite, Diniz. Então, a resposta dele para a pergunta do Gabriel Amaral foi que é uma coisa que eles fazem todo dia, que eles treinam todo dia, né, treinam bastante, né, e que é uma coisa que não é difícil de corrigir. Resta saber se esse elenco desse ano, né, com algumas mudanças, agora é o Manuel na zaga, ou o Thiago Santos, ou o Felipe Andrade com o Felipe Melo, que não joga o jogo todo, o André está machucado, então perdemos uma peça importante do nosso meio-campo, que é o André, né, que joga demais, é muito importante nesse time, né? Não sei quanto tempo de recuperação, falei aqui no início, para quem não viu o início da live, né? São 2 meses até o início da janela, né? Abertura da janela aí, 2 meses, 3 meses, eu não sei se abre no dia 30 de junho ou dia 31 de julho, mas eu acho que é dia 30 de junho. Mas não tô, 2, 3 meses, né? Quanto tempo ele vai ficar parado? Não é um caso cirúrgico, então ele vai tratar, né? Maio, 2 semanas, 3, vai ficar de fora quanto tempo? Vai voltar, vai ter problema, vai sentir, não vai, pode ficar até fora até o início da janela, vai ser vendido, vai ficar, a gente ainda vai ter o André em campo, né? Com o André a saída é diferente, com o Martinelli a saída é diferente, né? Com outros atletas que não têm rendido, com o Lima, Terãs, que não vem jogando bem, Douglas Costa, próprio Renato Augusto, é bem diferente. Eles treinam todo dia. E é o que eu disse antes, eu não vejo o Renato Augusto nesse esquema. Não vejo no esquema do Diniz, não vejo o Renato Augusto. O Douglas Costa é um cara que daqui a pouco ele vai se irritar com o Diniz de certas coisas. Escuta o que eu estou falando para vocês. No quesito beira de campo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Tem uma última pergunta aqui, vamos ver qual foi. Hoje o Renato entrou de novo em campo, sua segunda partida seguida entrando. Queria saber como é que está essa abordagem de minutagem com ele e quando você acredita que ele pode entrar de titular, quando ele estará 100% para entrar de titular na equipe do Fluminense. Não dá para precisar quando ele vai suportar os 90 minutos e quando ele vai jogar. O importante é que ele está de volta. Ficou um tempo aí de umas 3 semanas afastado. Tá falando do Renato Augusto. Ficou 3 semanas afastado. Hoje vai ganhando minutagem, vai ganhando mais ritmo. E é um jogador que a gente conta muito importante para o nosso elenco para toda a temporada. A pergunta foi pro Renato Augusto, né? Que tem entrado nos últimos jogos, né, no segundo tempo, né? Entrando pouco. E o repórter queria saber se ele, daqui a quanto tempo ele pode jogar os 90, se ele vai ser titular. O Diniz só respondeu o básico, né? Ele veio, ficou 3 semanas fora, voltou para nos ajudar, está nos ajudando. Aí não tem como precisar quando ele vai jogar os 90 minutos e nem se vai jogar, né? E nesse esquema do Diniz, acho difícil ele jogar os 90. Eu quero completar uma pergunta que o fez contigo aqui. Até você falou que elogiou muito a postura da equipe nos últimos jogos. A gente pode avaliar hoje, né, que faltou essa postura, faltou essa agressividade, essa intensidade no jogo de hoje, até por conta de ser um jogo de contato, o excessivo número de cartões do árbitro aplicou até de maneira congruente também em alguns lances. Pode ter indivíduo realmente essa agressividade, essa intensidade, ou em algum momento tático aí o Fluminense pode ter. Aqui o repórter estava perguntando. Você precisa confiar aí em você saiu mesmo. Aqui, seguir em frente, mesmo. O repórter estava perguntando se faltou a postura. O Diniz falou que o time tinha tido nos últimos jogos. É muito importante você passar essa visão para nós, né? Por conta dos jogos, por conta de questão de segurança, que a polícia não garantiu no de um jogo que vai ter no Rio de Janeiro. Na sua visão, como que funciona isso? Você acha que deveria marcar uma outra data? O Fluminense, a casa do Fluminense é o Rio de Janeiro? Enfim, eu gostaria que você falasse para a gente como você vê essa situação de um dos jogos não ser no Rio de Janeiro por conta de falta de segurança que a polícia alegou no lugar para 2 eventos ao mesmo tempo. Isso é uma questão de segurança pública. Ele perguntou por quê. O Fluminense não vai poder jogar contra o Atlético? Porque a segurança pública não garantia, porque vai ter show no final de semana que vem,
não garantir a segurança de todos os eventos, do show, do jogo do Fluminense, jogos que vão ter também no Rio, de outros clubes, né? Então não garante a segurança e pediu para o Fluminense jogar fora do Rio. O Fluminense joga em Cariacica, o Espírito Santo, como eu falei aqui antes, vai jogar contra o Sampaio Corrêa na quarta, no dia 1º, dia do trabalhador, e vai jogar no final de semana um jogo dificílimo, né? Estaremos jogando em casa, fora de casa, né? Porque em Cariacica, acho até ruim o Fluminense jogar em Cariacica, ou até de repente seja bom jogar no estádio pequeno, não no Maracanã. A fase do Atlético Mineiro é absurdamente boa, né? Então vamos pegar um time chato, difícil, precisando ganhar o Brasileiro, precisando pontuar, né? E ele tá falando, tá respondendo, acho que é básico, né? A segurança pública que manda, né? Não é o Fluminense nem ele, né? Conseguiu fazer esse manejo também de trazer o jogo do Maranhão para Cariacica. Então, para o Fluminense, no conjunto da obra, acabou assim, que deu certo. Bem pensada, sabe? Foi boa. Os 2 jogos sem Cariacica. Já para Maranhão e depois a gente tentar jogar em outro lugar, talvez em Volta Redonda, porque no Rio de Janeiro, no mesmo dia, não seria possível. E a gente também pleiteou marcar para frente, mas o campeonato e as datas, elas estão muito apertadas. Só outra pergunta, eu não lembro. Ele falou que o Fluminense tentou botar o jogo mais para frente do Atlético Mineiro. Não, na agressividade, o árbitro não teve nada a ver com mas isso. A CBF não aceitou, porque não tem datas, né? A gente tem a Copa América no meio do ano, né? Então vai parar o brasileiro por causa da Copa América. A entrevista coletiva dele foi basicamente essa. O cara pergunta sobre o árbitro, mas o árbitro colocou porque vai ter dias que a gente teve e o Fluminense vai até bom, né? O jogo do Sampaio Corrêa vir para Cariacica, junto com o jogo do Atlético Mineiro. O Fluminense vai viajar menos, né? Mas o Fluminense conseguiu trazer. O Fluminense queria adiar o jogo, né, gente? Então, era bom se o Fluminense conseguisse adiar, né? Mas ele falou aqui que não conseguiu por causa de datas, né? Infelizmente, a gente sabe como é que é a CBF, né? CBF não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Eu não tem jeito. Eu botei no meu negócio, mesmo. Mas infelizmente a gente não vai poder jogar contra eles no Maracanã, né? E tem fazer o quê, né? A gente não pode reclamar muito, né? O Fluminense não pode reclamar muito. Eu acho que as pessoas, né, têm que aceitar. Eu falei, questão de arbitragem esse ano, a gente vai reclamar todos os jogos. Hoje a gente não teve que reclamar da arbitragem, só do Fluminense, graças a Deus, né? Mas a gente vai reclamar de todos os jogos, em todos os campeonatos, brasileiro, Copa do Brasil, na Libertadores, né, que o nosso gol foi anulado contra o Cerro. Mas, como diz a regra do jogo, não deveria ser anulado. Então, a gente não tem jeito, a gente vai reclamar sempre de uma coisa ou outra. O jogo de hoje foi horrível, horrível, horrível. O Diniz, pelo menos na entrevista coletiva, ele não falou aquelas coisas que a torcida detesta ouvir, que ele sempre fala, no quesito de que o time, mas jogou, mas aí a arbitragem, não, mas o time foi bem, o time criou, não, o time não criou. Ele falou que o time errou muito, né, que o time treina muito a saída de bola, que o time treina muito a movimentação dos jogadores, né, na saída de bola, jogadores mudando de espaço, né, focando outros espaços, mas falou também que faltou intensidade, né, do que o Fluminense teve nos outros jogos. Não concordei com o Diniz na questão do jogo bem contra o Cerro. Ele falou o quê? Dos 70% de posse de bola no primeiro tempo? 70-30, eu acho, 75-25? Será que foi isso que ele falou? Não, porque se foi isso que ele falou, eu até entendo. Né? 70-30. Beleza. Mas jogou bem? Um chute no gol no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, o chute no gol foi o do John Arias, que não foi gol. Né? Foi anulado, então não conta como chute no gol. Eu não tô lembrando de um outro chute que o goleiro do Cerro tenha feito a defesa aqui, de alguém no jogo lá contra o Cerro, que eu acho que não fez. Né? E erramos também contra o Cerro e demos oportunidade de ganhar o jogo. Ele falou aqui. Contra o Vasco também. Erramos 2, 3 vezes e demos uma chance do Vasco ganhar o jogo. Então não pode. Hoje nós erramos e o Corinthians ganhou o jogo. Então, contra o Vasco nós ganhamos, contra o Cerro nós empatamos e hoje nós perdemos. Vai ser o quê contra o Sampaio Corrêa? Vai ser o quê contra o Atlético Mineiro? A gente não pode ficar errando para os times ganharem.
Não tá dando certo? Faz o básico do futebol, filho. Faz o básico de futebol. Começa lá de trás até a frente. Fecha a casinha, né? Fecha a casinha, né? Bota um sistema defensivo forte e melhora depois lá na frente. Começa vindo lá de trás a transição para você fazer e chegar ao ataque. O que não adianta é tentar bater, né? Dar soco em ponta de murro, dar murro em ponta de faca. Aí não adianta. Você vai machucar a sua mão. Não, mas a gente treina todo dia. A gente faz todo dia a mesma coisa. Beleza. Mas não está dando certo. Não está dando certo. Então, muda. Né? Muda, faz um jogo diferente. Tudo bem, a torcida do Flamengo reclama do Tite. Que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver o Flamengo jogar para frente. O Tite fez um jogo... Hoje perdeu o Botafogo 2-0, mas o Tite começou a fazer um jogo equilibrado. Né? Vindo lá de trás até a frente. O Flamengo toma poucos gols. Tomou 2 hoje, mas toma poucos gols. Né? O Flamengo não toma muitos gols, mas isso não está deixando a torcida do Flamengo feliz. Mas o Flamengo quer ver o time do Flamengo atacando. Né? E eu quero ver o time do Fluminense sem tomar tantos gols. Tomamos 3 gols hoje, poderíamos ter tomado mais. Contra o Cerro, fizemos aquele gol, né? Mas poderíamos ter tomado 2, 3 antes. O segundo tempo nosso contra o Cerro foi horrível. Foi horroroso. Né? E hoje também foi horrível, foi horroroso. Então ele falou na entrevista coletiva que o Fluminense treina muito isso e que a gente está errando muito isso na saída de bola. Se a gente está errando muito essa saída de bola, não está dando certo, vamos montar a casinha, vamos fechar a casinha, né? Vamos começar a sair de forma diferente, né? Para criar dificuldade para os times que jogam contra o Fluminense. A gente tem que mudar para criar essa dificuldade para os outros times, né? De repente o 4-4-3-3 não vai adiantar mais, né? O Cano não tem conseguido render, né? O Fluminense não tem conseguido fazer uma boa evolução do meio para frente, né? E do meio para trás tem sido Deus nos acuda, porque a gente tem perdido bolas na entrada da área e dando muitas chances ao adversário. Demos 2 com o Antônio Carlos contra o Vasco, né? Uma foi uma grande defesa do Fábio, o outro ele estava impedido, né? As 2 erros do Antônio Carlos. Hoje o Martinelli errou pra caramba, que vem jogando muito bem, diga-se de passagem, Martinelli vem errando muito, né? O Cano errou, né? Errou muito, né? Então, não tem jeito. A gente tem que mudar, né? Se não tá dando certo, fecha a casinha pra gente parar de tomar gol, treina bastante bola aérea, que a gente tá muito mal na bola aérea. A bola aérea entra toda hora, tivemos uma cabeçada na trave no primeiro tempo, depois uma boa defesa do Fábio em relação a isso, mas a gente tem que consertar. Porque se não consertar, as coisas só vão piorar. Como ele falou na entrevista, a gente tem que tirar o foco, esquecer o ano passado, a gente tem que botar um foco para esse ano. Né? A diretoria do Fluminense com o Mário, que não veio se pronunciar, não veio falar muito, né? Parece que depois da Recopa está satisfeito. A gente tem que se pronunciar o quê? Vamos focar o quê esse ano? Bi da Libertadores? Vai ser o Bi? Não, vamos ganhar o Brasileiro. Vamos focar no Brasileiro? Não, a gente quer a Copa do Brasil esse ano, então vamos focar. Elenco para esses 3 campeonatos, o Fluminense não tem. Não tem dinheiro e nem elenco. Não tem. Não tem. Vídeo aí que o Fluminense perde o André, não tem outro. O Nino foi embora, é um Deus nos acuda na zaga. O Samuel Xavier agora está sempre lesionado. Né? O Felipe Melo não aguenta todas as partidas. O Lelê, fora o ano todo. O Cano está abaixo da média. O John Kennedy não voltou esse ano. Só está fazendo merda. Né? E as joias da base, algumas foram com ele. Né? O Alexander parou no ano passado. Depois da lesão, não voltou mais a jogar futebol. Tem treinado mal, tá, gente? Tem treinado mal. Tá? Só para vocês saberem. Ele tem treinado mal junto com o John Kennedy. Ele não tá jogando, não tá sendo muito aproveitado, não tava. Ele disse que era fake news, eu não sei quem foi que falou no Instagram. Agora eu não lembro qual foi o canal que falou no Instagram, que até desmentiu ele falando que era fake news. Mas tá treinando mal. Mal mesmo. Por isso que não vem entrando, não é titular, não tem dando oportunidade. Aliás, entra no segundo tempo, mas também não tem mostrado futebol. Então é complicado, né? E tava lá na Night, né? Tá aproveitando. Fez um pré-olímpico ruim também, como todos os jogadores que jogaram pré-olímpico. Né, tá focado na noite, né, na saída. Aí você vai falar, mas jogador de futebol é assim, qual jogador que não é? Cara, hoje em dia não tem nem concentração mais, quase. O Fluminense foi concentrar contra o Vasco, porque vem de uma má fase. Por mim, concentrava a semana toda, né? Já vai estar no Espírito Santo mesmo. Cariacica já se concentra a semana toda.
deixa concentrado, porque o Fluminense está precisando de concentração. O Fluminense está precisando de foco. O Fluminense está sem foco. Qual o foco do Fluminense? Eu deixo essa pergunta para você. Qual o foco para o Fluminense esse ano? O que você acha que o Fluminense tinha que ter de foco, igual teve ano passado, a Libertadores? É lógico que a gente não vai largar os outros, mas qual o foco do Fluminense tem ano passado? Outra pergunta que eu deixo para vocês. O Fluminense tem time para disputar mais de uma competição? Você acha que os reforços são bons para isso? Porque eu não vi ainda, como eu falei, vou dar tempo para o Renato Augusto e para o Terãs. O Douglas Costa também tem que dar tempo, mas o Douglas Costa é aquele jogador que eu acho que vai mais se lesionar do que vai jogar, minha opinião, tá? Ele tá até jogando mais que o Renato Augusto, mas é minha opinião. Eu acho que ele vai mais se lesionar do que jogar. Não sei se ele tá focado. Os 3 têm até o meio do ano, porque meio ano dá para você já, né, entrar no clima, no esquema, né, no jeito de jogar. Né, os 3 têm até o meio do ano. O Terãs está muito abaixo. Para você ver, o Terãs está abaixo do Renato Augusto e do Douglas Costa. O Gabriel Pires eu não conto, né, gente? Porque o Gabriel Pires não joga, ainda não jogou, então não posso contar. O Gabriel Pires é uma incógnita, né? Uma contratação que é uma incógnita. Então, o que vocês acham? Sem criticar agora os 3, vamos deixar mais para frente. Né? Vamos dar uma chance para os 3, né? Deixar eles na dúvida, né? Na dúvida se eles vão jogar ou não. Se eles estão focados ou não. O Renato Augusto, para mim, não entra nesse esquema do Diniz. Não entra. Eu acho que ele não entendeu o esquema do Diniz. Ou o futebol dele, para mim, eu acho que nem que ele não entendeu. Eu acho que o futebol dele não é pro esquema do Diniz para ele ir lá atrás, fazer igual o Ganso, sair jogando, fazer jogar e tá lá na frente. Não é. Não é. Quer aproveitar melhor o Renato Augusto, trazer o melhor dele quando ele fazia contra a gente, contra outros times? Faz um time no 4-4-2. No 4-4-2, quando ele sem o meio de criação. Pode fazer que ele vai render. Ele vai render, vai ter mais qualidade. Se a gente tiver os laterais subindo, a gente vai ter mais qualidade. Ele vai ter mais abertura para estar de fora da área, de criar mais pra gente. Escuta o que eu tô falando para vocês. Bota ele no time no 4-4-2 em vez do 4-3-3. Porque o 4-3-3 fica muito aberto, ele tem que voltar na marcação, junto com os pontas. E eu acho que para ele não dá. Entendeu? Não dá para ele fazer esse vai e volta. Não dá. Como não tá dando pro Cano. Essa lesão no joelho do início do ano do Cano atrapalhou o rendimento do Cano. Então diz aí para mim, você acha que o Fluminense tá precisando de um foco igual ao do ano passado? E a outra, você acha que o nosso elenco tem capacidade de disputar mais de uma competição? Você acha que a gente tem elenco para isso? Coloque aí nos comentários. Eu acho que a gente ainda precisa de um ponta. Né? Eu não sei como é que tá o Lucumi, né? Dizem que ele treina bem, mas ele não tem oportunidade, pelo menos na frente, né? A oportunidade que ele teve foi jogando de lateral direito. Aí é sacanagem com o cara, né? Pô, o cara é atacante. Ele foi jogar lateral direito no jogo que ele entrou. Eu acho sacanagem com o cara. Então, eu ainda não vi ainda. De repente, o John Arias no meio com o Lucumi, o Marquinho e o Cano. É um time veloz, já que o Keno tá machucado. Né? Os machucados. O Marlon deve ir embora no meio do ano. Então, menos um. Felipe Melo não joga todos os jogos. Marcelo também não. O John Kennedy é um problema. Os outros 3 que estavam com ele tem que voltar a render. Né? Tem que botar a cabeça no lugar e voltar a render. O Alexander, principalmente. Né? O Thiago Santos, básico do básico. O Manuel voltou. O Manuel é isso aí. Com um cara bom do lado dele, ele joga o aço. Ele vai jogar o aço. Não estou falando que o Felipe Melo é ruim. Só que o Felipe Melo não aguenta. Entendeu? O Felipe Melo não tem como fazer só a cobertura dele. Ele faz do Felipe Melo, mas o Felipe Melo não tem como tirar o erro dele. Né? Então é complicado, é complicado. Samuel Xavier agora esse ano, depois que botou o cabelo, né? Parece que está pior. Parece que as lesões apareceram depois que ele fez o implante. Né? Até ele fazer o implante ele não tinha lesão nenhuma. Hoje foi substituído no aquecimento lá, antes do jogo. Entrou o Guga. Jogou mal, como todo time. Né? Fábio é um Fábio, né? 44 anos, está fechando o gol. Mas não temos reserva para o Cano. Acho que a gente precisa de um cara de velocidade. Terãs seria esse cara no meio, né? Foi contratado para isso. E o Douglas Costa para a ponta, né? Mas Lucumi também, mas ainda não entrou ainda, vai saber. O Lelê machucado, é o reserva do Cano. O John Kennedy
A gente não sabe o que vai acontecer. A partir dessa semana de amanhã a gente vai saber. A gente precisava de um cara para ser reserva do Cano, de repente para ser até titular. Né? Porque o Cano não vem bem, o Cano não está jogando bem. Talvez o joelho dele esteja atrapalhando ele. Eu não sei qual foi a lesão, o Fluminense não falou qual foi a lesão. A gente só soube que ele lesionou o joelho e por isso que ele não estava bem, parou, tratou para voltar melhor. Mas ainda não voltou melhor. É complicado, ele tem 35. Né? O Felipe Melo tem 39. O Marcelo tem 34, 35. O Ganso tem 34, 35. O Keno tem 33, 32, 33. Então é um time muito mais velho. Né? Então a gente precisa de jogadores novos. Se vender o André no meio do ano, que é novo, junto com o Martinelli, quem que a gente vai colocar? O Lima não é velho, mas não é cabeça de área. Quem que a gente vai trazer para o lugar do André para ser titular jogando novo, sem ser velho? Não é mais um para jogar e sair, jogar e sair. Quem? Mas precisa de peças. Tem dinheiro para isso? Tem, deve ter, né? Mas está indo no mercado procurar? A gente não sabe. Ou vai aproveitar uma oportunidade de mercado. O Fluminense está querendo o Thiago Silva, essa é a realidade. O Fluminense quer anunciar o Thiago Silva, né? Para tentar trazer uma bomba, a torcida ficar animada, se bem que a torcida está mais inflamada do que animada, né? Pode essa coisa, se vem ou não vem, se vai vir ou não vai vir. Estão chateados porque ele não responde. Mas o Fluminense não precisa só do Thiago Silva. Seria uma boa? Excelente. Mas o Fluminense precisa pensar grande. Pensar em reforços para ter um elenco bastante competitivo. Eu acho que os dois, Renato Augusto e Douglas Costa, foi pensando nisso, mas acho que de uma maneira errada. Né? Porque o Douglas a gente sabe que é problema e o Renato Augusto a gente sabe que se lesiona. A vida que segue. O Gabriel Pires eu já não falo mais nada, né? Quando ele voltar a jogar, a gente conversa sobre ele. Então, pós-jogo horroroso, né? Como o do Cerro, um jogo horrível contra o Cerro. Horrível, né? Eu não fiz o pós-jogo, vou fazer só um comentário sobre esse jogo da Libertadores, depois veja aqui no canal, eles vão gostar sobre o jogo contra o Cerro. Pensando já no jogo contra o Colo-Colo, tá? Próximo jogo do Fluminense é Libertadores, dia 9. Então vamos ficar ligados, quarta-feira tem jogo, eu vou trazer aqui as notícias para o jogo de quarta. Cariacica, Espírito Santo, deve lotar o estádio, né? Mando do Sampaio Corrêa, fez esse acordo aí, vamos jogar 2 jogos em Cariacica. Né? No final de semana, já sabemos que o Fluminense joga Cariacica também, um jogo com o mando do Fluminense contra o Atlético Mineiro. O Fluminense vendeu o mando. E a semana aí para saber até o que vai acontecer com esses jogadores que foram afastados, né? Vocês vão voltar a treinar com o principal, se vão colocar para treinar em Xerém, se vão dar chance, né? Se o John Kennedy e Alexander voltam e o Cão Elias e o outro vão para o Sub-20, eu não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Os dois têm idade Sub-20, Arthur e Cão Elias. Então vamos ver o que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos. E o Mário podia, né? Via público, o Anjone é difícil, mas o Mário para comentar o que o Fluminense, né, Mário? O que o Fluminense quer para esse ano, Mário? Qual é a previsão? O que você está focado? Você, o que eu digo é o clube, né? Que vai passar para a comissão técnica. Ano passado a gente já sabia. Queremos a Libertadores. Conseguimos. E agora? Queremos o quê? Queremos só disputar os campeonatos? Só vitórias aqui, empate, chegar no meio da tabela, ser eliminado na Copa do Brasil nas semis, nas quartas. Tá bom, o Campeonato Brasileiro chegar em 7º, 6º, né? Ou pegar a Libertadores, lógico, né? Disputar a Libertadores, 4º, 5º. O que tá bom para você, Mário? O que a gente quer para o ano que vem? Pensando já no Mundial. É uma pergunta, né, Mário? Um ano passa assim, ó. Assim. Então, vocês ficaram ligados comigo aqui, mandaram pergunta no WhatsApp, vou responder para vocês agora, né? Vocês que quiserem ajudar o canal, fiquem à vontade. Vou colocar o Pix aqui no chat aqui para vocês verem, né? Se vocês quiserem ajudar, fiquem à vontade. Acho que tem na descrição do vídeo, tem lá para ajudar o canal, o Pix. Se quiser, me ajuda muito, melhora aí eu fazer bons vídeos, melhorar minhas produções. Vou ter certeza que foi um aprendizado muito bom aqui, esse primeiro vídeo aqui, né, ao vivo aqui na internet, pelo computador. Esse computador que não estava muito bom, deu uma consertada, já deu para melhorar. Pô, bem legal, estou gostando muito. Quero aprender ainda a colocar as coisas ao vivo aqui com vocês. Vou aprender, pode deixar. Então, tamo junto. Mandar um beijo e saudação tricolores aí para a Moremi, o Crica Horta, né, e vocês que estão ligados aqui no
e no pós-jogo aí do Guerreiro Tricolor, pós-jogo, eu tô rindo, cara, eu tô rindo que o jogo foi tão ruim, que só rindo, mano. Até nas jogadas bizonhas que o Fluminense errou, fez, eu não acreditei. Não só hoje, né? Contra o Cerro também. E os trapalhões, né, do jogo contra o Vasco com o Antônio Carlos, meu Deus, já parecia os trapalhões aquilo lá, né? O Fluminense tem que parar de errar tanto, cara. O Fluminense tem que voltar a ser o Fluminense. Parece que o Fluminense está sem tesão de jogar. Essa é a realidade. Para mim, o Fluminense parece estar sem tesão de jogar. E isso tem que acabar. A gente tem que mudar. O Fluminense tem que focar aí, né, para buscar aí esses dois jogos, principalmente o da Copa do Brasil, né? A gente tá, tentando, né, nos classificarmos, né, para a próxima fase. Estamos na terceira. Cair para o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil seria uma tragédia. Deixa eu mudar aqui rapidinho, capturar a tela. Ah, tá. Já viu o que é. Beleza. Cancelar aqui, já viu o que é. Beleza. Então, encerrando a transmissão, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Você me ajuda muito, visualize. Compartilhe com o maior número de tricolores que você puder. Chame os tricolores para o canal. O canal é o Guerreiro Tricolor, é o verdadeiro, tá? Tem um Guerreiro Tricolor News aí que posta algumas notícias fakes aí que não são verdade, tá? Não é o meu, né? Foi até divulgado em alguns canais aí de outras pessoas desse canal que posta, não é fake news, né? Posta notícia que não é verídica, né? É verdadeira, só para chamar a visualização, like, né? Então eu não sou assim, tento trazer o melhor para vocês, a melhor informação, né? O melhor do Fluminense para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo, canal Guerreiro Tricolor, sempre. Fluminense acima de tudo, gente. Independente do John Kennedy, do Fernando Diniz ou de quem quer que seja, o Fluminense tem que estar, acima de tudo. Fluminense continua, os jogadores passam. Então, se tiver que mudar, muda logo. E agora, né? E se tiver que mudar, que eu digo, não só treinador, assim, questão, vai mudar o Diniz. Também não vejo outro treinador para assumir agora no mercado, tem que ser estrangeiro, não vejo. O principal para mim que eu colocaria no Fluminense seria o Dorival. Ele está na seleção. Né? Mas é a mudança de postura, como o Diniz falou. Eles treinam todo dia, treinam a mesma coisa, então tem que focar, tem que mudar e tem que acertar. Né? Porque do jeito que tá, não dá mais. Tamo junto. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Valeu!